divertir, inclusive, deveria ser política, né? Tem a discussão sobre lazer, sobre uma série de coisas. Inclusive, eu tenho um problema, né? Que a gente trabalha na terapia, que é a dificuldade de descansar, né? Isso tem a ver com a minha formação, né, familiar, de ser, né, parte da classe trabalhadora, que você não pode nunca, né, descansar, você tem que estar trabalhando, melhorar a situação, etc. Mas eu queria falar bastante sobre o que eu tinha começado a falar lá antes, e acho que pegar alguns ganchos, acho que bastante importantes, né? Uma das coisas que eu acho bastante importante que foram ditas sobre o Sound of Metal é que ele é um filme que trata aquilo que tem mais a ver diretamente com o que a gente chama de arte, né? A arte é nos colocar em contato com o gênero humano, né? E um filme como esse é um filme que te coloca em contato com o gênero humano e te dá a possibilidade de se humanizar. Essa é a possibilidade de um filme como esse, com todos os problemas e limites que ele tem, né? O Rodolfo colocou bem a questão da saúde, mas eu acho que é importante a gente retomar várias coisas, né? Primeira coisa disso, né? Não sei se vocês conhecem um cara chamado Sergei Eisenstein, né? Tem 2 livros importantes e uma filmografia gigante, né? Que é A Forma do Filme e o Sentido do Filme. O Eisenstein vamos dizer assim, o comunista dos cinemas, né? O primeiro grande produtor e desenvolvedor daquilo que a gente conhece como cinema, como cinema hoje, né? A montagem do filme, todo esse processo está aí no Eisenstein. Então, nós, comunistas, carregamos uma tradição, né, que é fundamental dentro dessa temática do debate cinematográfico. E nós não podemos ignorar isso, e não podemos deixar isso para trás. Óbvio que depois de Eisenstein a gente tem muitos outros debates, né? O Andrei Traskov, enfim, vários outros grandes produtores intelectuais que passaram a discutir esse tema, mas o Eisenstein é incontornável. Incontornável. Mas o Eisenstein só é possível numa sociedade socialista. Uma figura como Eisenstein só é possível numa sociedade socialista. E aí eu quero começar um debate com vocês, que é o seguinte: a relação entre cultura e economia. E eu não vou entrar aqui sobre o financiamento que o Estado faz à cultura, não desse problema, que é um problema que a gente sabe. No Brasil, o grande problema de financiamento aos grandes produtores que podem desenvolver e a gente ter uma variedade ainda maior, e olha que nós temos, né? Com todos os limites que a gente pode carregar, mas o problema é muito anterior a esse, né? A sociedade pré-capitalista, as sociedades pré-capitalistas, elas não separavam, né, o mundo simbólico, o mundo cultural, o mundo religioso da esfera econômica. Isso tem a ver com o processo de desenvolvimento do capital. É o capital que vai gerar a situação da religião secular, né, de todo um processo de mudança, surgimento do Estado, totalmente diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é na sociedade capitalista que é a primeira vez que o trabalho, esse trabalho dessa sociedade, eu não estou dizendo trabalho em abstrato, mas esse trabalho concreto da nossa sociedade burguesa, é separado de outras atividades da vida. E é por isso que o lazer, se divertir, é um problema para as pessoas entenderem isso, né? Porque existe uma separação, né? Uma separação que é própria da instituição, dessa determinada sociedade que a gente está. A economia, né? Ou seja, a valorização do valor, a forma da mercadoria, passa a ser a dimensão soberana sobre todas as dimensões da vida. Elas moldam todas as dimensões da nossa vida. E onde ela não molda, ela tenta moldar. Né? É meio essa a perspectiva do que é o capital. E, por mais que se buscasse alguma autonomia relativa, né, nenhuma delas vai escapar à lógica do valor. É o exemplo das vanguardas. As vanguardas, né, se desenvolveram como várias variantes estéticas, futurismo, né, enfim, várias possibilidades diferentes, mas que em algum momento vão ser capturadas pela lógica do valor e vão assumir uma relação muito diferente. E ela passa a ser reentregada, né, dentro daquela lógica lá do Walter Benjamin, né, a arte na era da reprodutibilidade técnica. Então, o que vai remoldar isso? É a reintegração como ornamento, né? Então, o design, a publicidade, várias dimensões técnicas, né, vão assumir nessa sociedade burguesa a forma de tratar a arte, né, e de desenvolver um tipo específico, né, para essa dinâmica.
E os artistas, né, vão depender sempre de um patrocinador, né, e que nessa sociedade, diferente das outras sociedades anteriores, vão se dar de uma dinâmica muito, muito diferente. E aí, assim, as pessoas tentam, né, e aí eu disse isso falando de outros cinemas, de buscar aquilo que a gente pode chamar de exceção cultural, que é eu buscar, né, na produção cinematográfica o cinema de arte, o artesanato, buscar aquilo que alguém produziu porque estava fugindo da lógica do valor, né? Mas isso é ingenuidade. Qual é a ingenuidade? Porque existe o quê? Existe uma ditadura do capital. E o capital vai fazer todo mundo submeter a ele. Né? E aí o que acontece? Vai existir uma capitulação, né, incondicional da cultura para o processo de mercantilização. Não vai escapar, né? Então, essa sociedade, essa dinâmica, ela vai impor o quê? Ela vai impor à cultura uma tendência, várias tendências, mas uma dessas tendências é a tendência à infantilização, a burrificação, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Né? Uma espécie de emborrecimento estético. Isso eu não estou falando, né? Porque parece elitista, né? Pô, caraca, o cara tá falando de que, porra, existe uma hierarquia, né? Mas é só a partir disso que a gente consegue colocar um debate radical, né? Sobre as bases reais do que instaura a nossa miséria espiritual que a gente vive hoje. O capitalismo, ele não só produz miséria da existência humana do ponto de vista das suas condições de sobrevivência, mas da própria subjetividade humana, né? Ou seja, o capital é o que interdita a capacidade do humano se tornar humano, né? E isso, o que isso traz para a gente pensar do ponto de vista, né, do cinema, né? Que é aquilo que eu falei. A arte é aquilo que possibilita nos colocar sobre o gênero humano. E o gênero humano, ele é diverso, de tantas dimensões, e nós precisamos sempre nos humanizar, né? E esse processo da arte é o que nos possibilita ter contato com as mais diferentes culturas, os mais diferentes povos, as mais diferentes histórias, e nos possibilitar nos tornarmos mais humanos, mais integrados nesse sentido. E aí o que acontece, né? Eu falei da questão de a galera que quer consumir uma arte que está nessa marca aí da diversidade e tal. Então, o que se tem, né, disso? Existe uma perspectiva, né, que é a perspectiva pós-moderna, da questão da relativização, né, meio generalizada de tudo. Então, você coloca as formas de emancipação da crítica social nas subculturas. Então, é a subcultura que é emancipadora e não sei o quê. Sendo que ela está submetida, né, também a essa lógica da mercadoria, né? Eu não estou dizendo que não é possível, não é necessário resistir e tentar buscar outras formas, mas que dentro dessa sociedade, todas essas formas vão estar subsumidas à loja da mercadoria, né? E aí, uma coisa que é muito importante para as pessoas entenderem, que a mercadoria não existe distinções qualitativas, ou seja, concretas. O trabalho que alguém faz especificamente, com toda a sua complexidade, não importa para o capital. O que importa para o capital é o trabalho abstrato, o que torna ele igual, o tempo social necessário para produzir determinada coisa, né? E isso iguala qualquer coisa. Isso é um problema do ponto de vista de pensarmos a arte, né? De pensar essa capacidade gigantesca da criatividade humana, e é isso que submete uma lógica, né, que vai produzir para a gente algumas tendências muito preocupantes. Primeiro, uma noção que a gente acaba adquirindo ideologicamente, né, no sentido bem do Marx, da ideologia alemã, de livre escolha, de como eu sou o sujeito de todas as minhas escolhas, né? O Lukács, por exemplo, critica muito essa coisa de uma liberdade, né, que se tem, inclusive é um grande crítico da cultura, da arte e tudo mais,
né? Então, esse é um grande aspecto. A ideologia, né, com esse processo de nivelamento, de naturalização e tudo, mas especialmente também porque isso forma os aparelhos privados de hegemonia, já vou para o Gramsci, né? Que são formas de controle, né, sobre esses processos de contato com a cultura, de contato com o cinema, de contato com as mais diferentes, com a música, enfim. Então, esse processo nos faz, nós, condenados desta terra, sofrer de um processo gigantesco de infantilização. Essa semana eu assisti um documentário de 4 episódios só na Netflix, que é de uma cozinheira, Samin alguma coisa, que ela vai falar sobre culinária, né? E aí ela vai falar sobre a gordura, o sal, o azedo e... esqueci o outro. E o fogo, né? O cozimento. E aí ela vai trabalhar, né, esse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai trazer um elemento interessante para a nossa análise aqui, para ir para finalmente. Existem 4 gostos fundamentais para a gente quanto ser humano: o doce, o salgado, o ácido e o amargo. O paladar humano, ele é capaz de experimentar toda essa diversidade, de identificar isso. Mas o que acontece? E aí, como pedagogo, vamos lá. Quando uma criança é muito pequena, ela tem quase tendência a recusar o amargo e o azedo. Mas ela nunca tende a recusar, por exemplo, o doce. E logo depois o salgado. E esse processo da formação, né, do ser humano dentro da sociedade capitalista é inclusive que vai formar a lógica do fast food. O que o fast food nos entrega? Ele nos entrega gordura, né, doce, salgado. Porra, é bom pra caralho. E é bom mesmo, né? Qual que é o problema? O problema é que isso ignora a complexidade do que é o experimento do gosto, das variedades, né? E se a gente pegar esse debate sobre o que é o gosto do ponto de vista, né, gastronômico e colocar isso para o gosto estético, né, é o que vai nos levar para um outro debate sobre isso que eu estou falando da cultura, que é o seguinte: a gente precisa ser educado para apreciar cultura, arte em geral. Ninguém espontaneamente vai assistir um filme iraniano e vai achar top. Porque você vai olhar e o que vai te causar aquilo? Um estranhamento fudido. E você vai falar, que é isso? Insuportável assistir isso, né? Ou se eu pego qualquer outro tipo de gênero, enfim, que seja muito estranho, vai causar muita dificuldade. Eu, por exemplo, as pessoas sempre falam do cinema europeu. O cinema europeu é muito lento. Porque a pessoa está acostumada com o filme americano, que é aquela coisa, uma cena atrás da outra, e eu não. Fica naquela mesma, né? Naquele mesmo enquadramento fotográfico, tipo, 5 minutos uma cena. A pessoa pira, né? Até porque nós fomos acostumados com o fast food do cinema americano, que nos acostuma que o filme é uma sucessão infinita de cenas rápidas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nessa sociedade capitalista, hegemonizada pelo imperialismo, por toda essa dinâmica da relação do capital, é uma forma de cultura que vai criar a cultura do fácil. A cultura da miséria espiritual, que é no entregar o enlatado. É aquilo que a gente estava começando lá no começo, né? E aí vem as técnicas de marketing, o Big Data, né? Que vai possibilitar que a Netflix prepare algo que ela já sabe, pelos seus algoritmos, que as pessoas querem consumir. Isso é enlatado. Arte. Não interessa o que as pessoas querem consumir. Arte você quer tocar o gênero humano, você quer alcançar alguma coisa ali que não tem a ver com um processo, né, puramente, né, que lida com isso. Então, para finalizar e para concluir, porque eu já falei demais, eu sei, mas eu sabia que eu ia ter que usar esse tempo, nós vamos ter que retomar ao que a gente começou a conversar lá atrás sobre a relação que a gente tem com o cinema, né? E aí eu gosto de relembrar que o método marxista é partir do imediato, sincrético e confuso, passar por categorias que nos permite elaborar e entender agora esse concreto como múltiplas determinações,
né? Entender o que é a indústria cinematográfica. E aí, eu deixo um recado para todo mundo que está aqui. Se você gosta de arte, meu amigo, é destruir o capitalismo e construir uma nova sociedade. E para isso, nós temos que nos organizarmos. Se você é trabalhador da indústria cinematográfica, né, do audiovisual, se organize. Porque é só assim que nós vamos ser capazes de produzir uma nova sociedade que vai estar preocupada com o gênero humano, com a capacidade de produzir dimensões que essa sociedade não vai produzir, porque a única coisa que interessa é a valorização do valor. Ou seja, é verdade que o que vale é o lucro e não é a vida. Né? Então, eu sei que eu falei demais, peço desculpa ao meu intenso palestrismo aqui, mas eu queria poder contribuir, porque eu fiquei assim, o que eu vou falar lá, né? Como o carinha do Revolu Show, que gosta sempre, né, de mexer com essas coisas aí da crítica, né? Então, a gente tenta trazer um pouco desse debate e aí poder discutir, né, as próprias produções que a gente está discutindo agora, né? Enfim, é isso.